a gente. Deixa o seu comentário, sua opinião, ela é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo, tá? E muito obrigado, vamos embora lá para mais uma aula. Igual, não, certo? Você seleciona a célula que você quer que busque, ele inverte a lógica. Página inicial aqui, né? A gente vai na aba inserir, tá? E clica em tabela dinâmica. Ele vai automaticamente, como a gente já selecionou todo o intervalo com ponto asterístico, ele pergunta se a gente quer criar a tabela. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Rincon Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série de playlist de processo seletivo em ambiente empresarial exigidos no aplicativo do Excel. Essa é a nossa 9ª aula dessa série, tá? Essa série vai ter um total de 10 aulas, depois nós vamos abrir uma playlist de Excel intermediário e posteriormente Excel avançado. Nós teremos também novos conteúdos a partir do mês que vem na plataforma, novas playlists, nossos novos temas específicos que a gente vai falar. E se você ainda não foi inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. Nós estamos chegando a 200 inscritos no canal, eu estou muito satisfeito com isso. Se você quiser apoiar, é só se inscrever, tá? E a gente junto vai ter acesso à tecnologia gratuita para todos. A gente vai aprender junto. O intuito do nosso canal é a gente aprender e crescer junto, tá? A gente vai ter vídeo novo na playlist de Bubble também. Nós vamos fazer uma série sobre multiempresas, uma série de PDV e uma série de aplicativo para barbearia. Nós vamos lançar 3 séries novas. E na introdução ao Bubble a gente vai começar a tratar temas específicos, bancos de dados, repeat grupo. A gente vai começar a criar série falando sobre determinada função e a gente vai destrinchar tudo que aquela função pode proporcionar para a gente, disponibilizar para a gente na plataforma do Bubble. Então permanece com a gente que vem coisa boa por aí. Se você gostar dos nossos vídeos, não esquece de deixar o seu like. Se você não gostar, pode dar o seu dislike também. O importante é que você interaja com a gente. Deixe o seu comentário, sua opinião. Ela é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo, tá? E muito obrigado. Vamos embora lá para mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre 2 temas específicos. Nós vamos aprender 3 novas fórmulas, tá? O primeiro exemplo é a função conte valores, o segundo exemplo, função soma, e o terceiro exemplo, função não. Tá? São funções simples de se fazer, bem simples a sua fórmula, a composição da fórmula, e é objetivo o que ela faz. Tá? E a gente também vai hoje aprender sobre tabela dinâmica. Tá? Nós temos aqui uma tabela nossa, aqui, uma base de 40 informações, né? E a gente vai transformar isso numa tabela dinâmica. O que é a tabela dinâmica? Tabela dinâmica são uma ferramenta poderosa do Microsoft Excel, que permite analisar grandes conjuntos de dados de maneira eficiente. Elas fornecem uma maneira interativa de resumir, organizar e visualizar informações de uma planilha. As tabelas dinâmicas são uma ferramenta flexível e dinâmica que ajuda a simplificar a análise de grandes volumes de dados no Excel, permitindo que você obtenha insights valiosos de uma forma rápida e eficiente. O que ela faz, assim, no grosso modo falando? Ela pega os dados da nossa base que a gente tem, que a gente quer tratar, e ela deixa dinâmica, deixa interativa para você conseguir puxar os dados de acordo com o argumento que você seleciona nos campos lá de distribuição para que ela se torne dinâmica, tá? Ela também, tabela dinâmica também é a base para você fazer uma dashboard interativa e dinâmica. Se você quiser uma dashboard que você tem interação com ela de acordo com você clica em determinado botão, entenda que por trás daquele gráfico que está sendo apresentado para você, está sendo puxado os dados de uma tabela dinâmica, tá? Senão você vai conseguir fazer uma dashboard estática, com os dados aparecendo e você não consegue puxar as informações que você quer, por exemplo, de vendedores, de vendas de vendedores, de período de venda, de loja, filial. Então, essa é a importância da tabela dinâmica. Tá? A gente vai falar também um pouquinho aqui de segmentação de dados, que a gente vai utilizar uma segmentação para poder tratar uma tabela dinâmica aqui. Só que nós vamos ter na última aula, lá na aula 10
processo seletivo em ambiente empresarial. O restante das fórmulas que a gente tem que aprender da nossa playlist aqui, de 50 fórmulas utilizadas em processo seletivo em ambiente empresarial. E também a gente vai falar sobre segmentação de dados nessa aula, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui hoje, nós temos a função conte valores. O que ela faz? Ela apresenta a quantidade de células preenchidas em um intervalo. Ela vai só contar quantas células estão com dados no intervalo que você selecionar. Por exemplo, se eu clicar aqui, conte valores, e eu selecionar esse intervalo de células aqui, ele vai contar quantas células estão preenchidas. Então, 55. Se a gente somar aqui todas as células preenchidas, dá 55. Então, a função conte valores é essa, tá? Depois que a fórmula está aplicada, se você deletar, por exemplo, aqui, informações, ele já atualiza para você em tempo real, porque tem célula que está vazia, não tem nenhum dado preenchido nela. Então, essa é a função, o que é feito com a função conte valores, tá? É bem simplesinho, bem prático. O segundo exemplo nosso aqui é a função soma. Também é uma função bem simples de se fazer. Nós temos aqui, nesse exemplo aqui, no segundo exemplo, alunos, nome de 10 alunos e 8 notas de 8 provas que eles fizeram cada um. A gente clica aqui, igual, soma, a gente aperta o Tab, seleciona aqui o intervalo que a gente quer e fecha parênteses, certo? Do C33 ao J33. Então, a soma total de todas as notas do André nas 8 provas dele é 73,5. Se a gente quiser aplicar para os outros, é só clicar aqui, 2 cliques, na onde aparece aqui, você seleciona a primeira célula, vai aparecer um sinalzinho de mais preto pequenininho, você dá 2 cliques e ele faz o restante das células que você tem na tabela, ele soma todinho. Essa é a função soma, é bem simples. Fazendo de novo aqui, só para a gente fixar. Igual, soma, aí já abre na fórmula aqui, a gente aperta a Tab para selecionar ela, seleciona o intervalo de célula, fecha parênteses, pronto. Se a gente quiser também, em vez de a gente dar 2 cliques aqui, a gente pode arrastar, isso é indiferente, vai ser o mesmo resultado. Tá? Então, isso é o que ocorre quando a gente utiliza a função soma. Tá? Bem simples também. No nosso terceiro exemplo aqui, a gente tem a função não, que identifica se uma informação não condiz com o especificado. O que ela faz? A função de verdadeiro ou falso, ela só inverte a lógica. Por exemplo, vamos aqui, igual, a gente abre parêntese, seleciona um valor, a gente quer saber se ele é maior ou igual a 50 e fecha parênteses. É verdadeira a afirmação, correto? Temos a afirmação aqui de que a célula K50 é maior ou igual ao valor de 50. Se a gente selecionar aqui, 2 cliques, todas elas são maiores que 50. Então, a afirmação é verdadeira. Se, por exemplo, a gente mudar o valor de condicional aqui, que a gente quer saber, para 70, é verdadeiro. Se a gente replicar isso para os outros, ele já muda, que tem valores menores que 70. Então, não é verdadeira afirmação. O que a função não faz? Ela inverte essa lógica. Então, você seleciona aqui, igual, não, certo? Você seleciona a célula que você quer que busque, ele inverte a lógica. Fazendo de novo o exemplo aqui para a gente ver, igual a não, tá? A gente seleciona a célula. Tá vendo? Ele inverte a lógica. É isso que a função não faz. Simplesmente inverte a lógica. Então, assim a gente aprende o terceiro exemplo da nossa função de fórmulas de Excel hoje. Vamos agora para a nossa parte de tabela dinâmica. Pessoal, nós temos aqui uma tabela de base. Nós temos 40 linhas de informação, tá? Em que a gente tem o nome da loja, o vendedor, as vendas e a data das vendas, tá? Como é que a gente cria uma tabela dinâmica?
A gente seleciona qualquer intervalo da nossa tabela, aperta Ctrl mais asterisco, ele seleciona tudo, tá? Então é Ctrl mais asterisco, tá? O atalho. E aí ela seleciona tudo, ó. O que a gente faz? A gente clica em inserir, está na página inicial aqui, né? A gente vai na aba inserir, tá? E clica em tabela dinâmica. Ele vai automaticamente, como a gente já selecionou todo o intervalo com ponto asterisco, ele pergunta se a gente quer criar tabela dinâmica na nova planilha ou na planilha existente. Vamos colocar numa nova planilha, tá? Dá OK. Ele criou uma planilha nova aqui embaixo e já abriu os campos de preenchimento da nossa tabela dinâmica, tá? Vamos renomear aqui para tabela dinâmica para ficar, a gente saber o que é, tá? O que a gente vai pegar de segmentação de dados? Aqui são os dados que tem na nossa base, certo? Os títulos das linhas, ó, das colunas. Das linhas não, das colunas. Então a gente vem aqui, vamos, por exemplo, pegar vendedor, vamos jogar em linha. Ele já criou uma tabela dinâmica com os vendedores aqui. Vamos adicionar loja. Não, aqui não. Vamos adicionar venda, tá? Loja, nós vamos colocar aqui, ó, em colunas, tá? Ele aparece todas as lojas daqui da nossa tabela dinâmica. Vamos colocar valor, as vendas, a data nós vamos colocar aqui no filtro, certo? E aí ele seleciona aqui em cima. Então, se a gente selecionar por data aqui, ó, ele mostra só os dados referentes àquela data. Então, isso é dessa maneira que funciona uma tabela dinâmica, tá? É de acordo com a segmentação que a gente coloca aqui nos campos, tá? Por exemplo, se a gente quiser segmentar as datas para ficar separado, a gente remove ela daqui, né? Nós viemos aqui em inserir, segmentação de dados. Como a gente já tem a tabela dinâmica, ele mostra os campos das colunas, a gente seleciona a data. Dá OK. Ele cria uma segmentação separada. Então aqui, através daqui, ó, a gente consegue fazer a mudança, entendeu? Se a gente quiser que apareça tudo de novo, é só a gente remover o filtro, aparece todas as informações. Então é dessa maneira que a gente faz o tratamento dos dados para apresentar, tá? Se a gente colocar aqui datas em coluna, ó, ele aparece as datas aqui também, ó, pela data, tá vendo? Separado por data. Ó. Bom Sucesso no dia 1º, Campo Grande no dia 2, Recreio no dia 4 e Taquara no dia 3. Ele está aparecendo o dia 4 antes do dia 3 porque ele está em ordem alfabética aqui, tá? A gente muda essa formatação e aparece. Então é assim que a gente trabalha com tabela dinâmica. A gente também pode fazer o seguinte, se a gente quiser tabelas prontas, a gente pode fazer assim, ó, da seguinte maneira. Deixa eu voltar tudo aqui. Se a gente vier aqui em inserir tabela dinâmica recomendada, ele já tem a formatação. Vamos selecionar o intervalo aqui. Ó, que a gente quer. Certo? E ele já tem os modelos prontos aqui, ó. Separado por filtro. A gente pode escolher qualquer uma delas e jogar direto aqui, ó. Ela já vem pronta, tá vendo? Selecionado. Para a gente entender, então, no princípio, como funciona a tabela dinâmica. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui hoje, tá? A gente falou sobre tabela dinâmica e sobre algumas fórmulas da nossa lista, né? Que utiliza em processo seletivo e ambiente empresarial. Muito obrigado por você que ficou até o final da aula, tá? Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, dá o seu like, não tem problema. Compartilha o conteúdo. Deixa a sua opinião, tá? Ela é importante pra gente. Mais uma vez, se não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativa o sino das notificações. Nós estamos chegando a 200 inscritos, tá? A gente quer alcançar a meta de 1000 inscritos no canal. Então,
Se puder dar essa força aí, eu agradeço. Muito obrigado por mais uma aula e até a próxima, pessoal. Vou só marcar aqui as fórmulas que a gente aprendeu hoje, tá? Que foi a não, né? Mais essa que a gente aprendeu hoje, a não, a soma e a conte valores, certo? Aqui, ó. Vou marcar aqui. Pronto. Deixa eu dar uma alinhada de acordo com os outros aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.